O que você fala é uma grande preocupação do Sincomércio, né? Nós somos um sindicato patronal e na verdade, a gente vem aí desde o final do ano passado muito preocupado com toda essa questão. Então, a gente está estruturando, estamos na fase final do lançamento de um pacote de serviços para o comerciante, onde uma das coisas que a gente tem observado muito é o seguinte, que é problema de liquidez que o comerciante acaba tendo, não só pela inadimplência, mas pela própria venda a prazo, né? E lembrando que o comércio ele tem uma característica muito peculiar, né? Então, você tem aí em torno de 7% de grandes empresas, o resto são médias e pequenas empresas, da sua grande maioria pequenas empresas que tem lá 2, 3 funcionários, e nós temos um olhar muito especial para esse grupo, que é um grupo que tem muita dificuldade de ter acesso à consulta, seja do SPC, seja do Boa Vista, ou seja qualquer serviço que tenha, né? E naturalmente o Sincomércio tem acesso a esse comerciante, e a gente tem perguntado para ele qual a sua dor, né? Qual o seu problema, né? Então, quando a Silvia falou, vou chamar o João aqui da Federal Invest, mas o que ele faz? Ele falou, bom, ele está aí nessa questão financeira, tem um sistema voltado a essa questão de verificação de inadimplência e tal. Eu falei, opa, então traz ele aqui que ele tá com certeza tá dentro daquilo que a gente tem pensado quanto criar meios, oferecer serviços, mas a gente tem um olhar especial para esse pequeno, para esse realmente esse pequeno, e às vezes entendendo que esse pequeno comerciante, esse pequeno empresário é um cara que às vezes saiu da empresa aí agora durante a pandemia, conseguiu pegar um dinheirinho, juntou, qualquer coisa ele quebra. Então, assim, a nossa grande preocupação, uma das linhas nossas de trabalho justamente é criar meios para que esse cara fique vivo e cresça. Então fala um pouquinho aí do como vocês olham, se vocês têm um olhar para o comércio, para esse tipo de empreendimento. O olhar, cara, é um olhar de análise de dados, assim, sinceramente. A gente tem que fazer uma análise fria. Então você pega, saiu os números da economia esses dias e a gente viu uma taxa de inadimplência de pessoa física de 42% das famílias brasileiras. Então o que o comerciante tem que fazer? Ele não pode pensar em volume nesse momento, ele tem que pensar em qualidade. Ele tem que vender e tem que receber. Né? Não adianta ele vender um monte e depois ele ter aquela dificuldade gigante. E outra, geralmente o comerciante, quando ele é pequeno, o que acontece com ele? Não adianta eu só vender isso aqui e entregar um boleto para o meu cliente que vai me pagar em, 12 parcelas de X reais. Não adianta eu fazer isso. Eu tenho que, para funcionar, tá? Eu tenho que toda vez, boleto, por exemplo, o boleto vence lá no dia 10. Lá no dia 7, já tenho que lembrar ele. Amigão, lembra que você comprou aqui comigo? Olha só, então o boleto vai vencer daqui a 3 dias. Chega lá no dia do vencimento do boleto, isso é tecnologia. A gente manda um SMS, uma mensagem de WhatsApp, tá? E fala, cara, olha só, tá vencendo hoje, beleza? Passou um outro dia, passou o dia do vencimento, se ele pagou, acabou, aí é só o próximo mês. Se ele não pagou, a gente tem que fazer mais uma ação, entrar em contato com ele. Então, o inadimplente não necessariamente é o atrasado, tá? Então, o cara que atrasa uma semana o boleto dele, não significa que ele seja um cara inadimplente. Muitas vezes, um SMS faz ele pegar, e tem que ser um SMS inteligente, ou seja, ele tem que dar um Ctrl+C ali no código de barras e já dar um Ctrl+V ali no aplicativo do banco dele, para ser rápido e fácil. Né? Então, tudo isso, essas tecnologias trazem tudo isso. Então, o comerciante, geralmente ele não tem pessoal para fazer isso, para ficar ligando para todo mundo, cobrando e tal. Primeiro, o funcionário é mais caro e também tem que ter tecnologia, senão o volume mata a operação, né? Então o que a gente faz nesses casos? O cara vai lá, o cara vai no balcão e dá o CPF dele. E já vai dizer na hora quanto de crédito que a gente está disposto a dar. Vende, emite os boletos. A gente faz a cobrança. Se não pagar, a gente fica 30 dias ali ligando, negociando, ficando em cima do cara, trazendo ele para o pagamento. Lembrando que, como a gente garantiu aquele crédito lá para o comerciante, a gente pode antecipar o valor dos boletos para ele. A gente já garantiu isso. A gente está dizendo, esse cara que vai pagar, se ele não pagar, eu te pago. Então a gente já vai lá e antecipa o dinheiro para ele.
Então, além de você vender com qualidade, a gente faz o serviço de cobrança e tudo mais. A gente ainda antecipa o fluxo de caixa para você. Tudo isso tem um custo financeiro. Se você puder falar disso, é legal, né? Natural. Porém, a gente orienta como o comerciante pode fazer isso de uma forma que esse custo financeiro não atinja tão fortemente a margem dele. Vocês orientam, então vocês dão como se fosse uma consultoria embutida aí na história de contratação desse serviço? Sim, quando eu estava falando sobre a indústria costuma dar muito prazo. E o comércio também faz isso. Dar prazo é igual dar dinheiro, sabe? Então, quando você está dando prazo, você está dando fluxo de caixa para quem está comprando também. Fluxo de caixa, como é a pessoa física, é o fluxo de caixa lá da família dele. Mas é um fluxo de caixa. Então, quando você dá o prazo, você consegue também embutir ali uma correção sobre isso. Então, você imagina que cada caso é um caso, mas você imagina que a minha taxa seja 2% ao mês, por exemplo. Eu consigo orientar o comerciante a fazer assim, cara, em vez de pagar 2% ao mês, paga 1%. O outro você coloca para o seu cliente pagar. Ou a gente, dependendo do negócio, a gente consegue colocar tudo lá. Isso é importantíssimo, porque eu volto a dizer, esses dias a gente teve aqui um podcast com um contador, né, com um contabilista, que ele dizia justamente isso. Hoje um dos grandes problemas do comerciante é a questão de fluxo de caixa, porque às vezes ele está vendendo, e vende muito. Sim. Mas só que ele não recebe, porque ele vende e dá prazo para as pessoas poderem pagar. Então chega um momento que ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas o dinheiro não está com a mão dele. Até a gente falou sobre essa questão de empresas que têm esse know-how da antecipação dos recebíveis e tal. Então, falei assim, pô, isso é uma solução realmente bastante importante, porque consegue, né, dar ao comerciante, ao empresário, um fôlego para ele conseguir chegar na frente. Mas aí não é só isso, né? É ter essa questão da visão de como fazer esse processo. Né? Se você olhar para o varejo hoje e olhar para os grandes players, Casas Bahia, essas empresas aí, grandes players, você vai ver que tem fundos de investimento por trás deles, bancos e fundos por trás dele, financiando tudo aquilo ali, fazendo essa análise de crédito. Eles mesmo operam praticamente como se fossem bancos, né? Na verdade, o que eles vendem ali é só um detalhe, né? Exatamente. Eles fazem aquele esquema de crediário, é um esquema super rentável. Então, o nosso papel aqui é trazer a mesma solução que o cara da Casas Bahia dá lá para o cliente dele, a gente vai dar para o Zezinho, para o Joãozinho, para o Pedrinho. Construindo junto com ele, inclusive. Né? Construindo junto com ele e ensinando ele. Porque quando você pega uma grande empresa dessa, tem um setor financeiro lá com 50 pessoas, um CFO, um monte de gente estudando, analisando o tempo todo. Mas aqui, o comerciante aqui ele não tem isso. Então ele tem que ir atrás de alguém que faça para ele, que é o nosso caso. Então a gente tem fundos que fazem isso e a ideia é pulverizar isso para o pequeno negócio, médio também. Aqui no centro de Guarulhos tem muito negócio assim que cabe. A gente tem clientes aqui no centro de Guarulhos, principalmente no ramo de ótica, funciona muito bem, mas isso também funciona para linha branca. Tudo assim, tudo que for um ticket médio, um varejo e um ticket médio um pouquinho mais alto. E tem um detalhe ainda, quando você vende no cartão de crédito, a inadimplência é 0. Porém, a média do limite do cartão de crédito no brasileiro, pessoa física, é R$700. Então, assim, é muito pouco limite. Então, geralmente, ele não vai conseguir fazer uma compra dessa. Então, por isso que o crediário funciona tão bem para esses casos, entendeu? A gente faz um estudo, a gente estuda o segmento, é o que eu falei, é muita análise de dados, então a gente busca em banco de dados do Brasil inteiro, de todos os estados, ver como é que é o comportamento de pagamento desse cara, a gente cria um score para ele, e a gente diz, cara, ó, esse cara aqui, se a venda for 2.000, a gente fala, 1.000 a gente garante. Os outros 1.000 ele pode vender em 3 vezes no cartão, sei lá, ele faz o jeito dele, ele não vai perder venda. Isso a gente orienta também, a gente ensina, né? Ou a gente pode dizer também, cara, na nossa análise de crédito não passou, né? Esse cara aqui não vai passar. Aqui a gente não consegue te ajudar com isso. Mas aí ele pode negociar lá com o cara, pegar uma entrada, pegar alguma coisa no cartão, fazer tudo isso. Mas já sabendo que ele tem risco e que aquele cara ele não pode ir tão além, né? Ele tem que ficar um pouquinho mais... Então, sempre analisar é sempre interessante, é sempre bom, sabe?